Então, boa noite a todos. Desculpe a voz, pequeno resfriado, mas vamos lá. Vamos fazer a nossa atividade. Vamos começar com a nossa prece, então, de abertura, onde rogamos a Ti, Senhor Jesus, e a espiritualidade maior, que permanentemente acompanhe os nossos passos, nos orientando, nos reorientando, de forma a que possamos administrar a seara que nos foi confiada há mais de um século, para que possamos levar adiante, como tantas outras instituições desta casa, deste país, e em tantos outros países do mundo, a missão que nos foi confiada, relativamente à divulgação do Consolador prometido. E é por isso, Senhor, que mais uma vez estamos aqui na Tua casa, nesta noite especial, em que estamos comemorando mais um aniversário, mais 365 dias de caminhada, de lutas, de atividades, de amor, em torno da Tua mensagem. E assim, Senhor, em Teu nome, e em nome dos bons espíritos, em nome de todos aqueles que se encontram reunidos conosco, do astral, nos apoiando em mais essa atividade, iniciamos o nosso trabalho na noite de hoje. Que assim seja, então. Aniversários, como eu tenho dito já em outras atividades, a comemoração dos aniversários, né, das datas, elas têm uma finalidade. E a finalidade não é apenas ganhar presentes, trazer presentes, mas, acima de tudo, em especial de instituições, o aniversário serve para nós rememorarmos uma trajetória, as lutas enfrentadas, os problemas principais que surgiram, os desafios, até porque estamos em um planeta de provas e expiações, lutando contra os desafios particulares, mas também aqueles que atingem-nos a todos. Então, o aniversário da casa, e mais esse aniversário da casa, serve exatamente para rememorarmos essa caminhada. E nada melhor do que iniciarmos, né, embora tenhamos um tempo reduzido, uma espécie de breve trajetória histórica, tentar situar a Legião, ou o processo de formação da Legião, em um momento histórico, o que nos diz muito. Então, rapidamente, né, em rápidas pinceladas, eu não vou fazer grandes abordagens, mas lembramos que o codificador da doutrina, Allan Kardec, desencarna em 1869. E a Federação Espírita Brasileira foi fundada em 1884. Por que estamos já apresentando estas datas logo no início do nosso encontro? Porque nós estamos falando da fundação de uma casa, no caso a nossa Legião Espírita, que ocorreu em 1925. Ora, se nós fizermos uma breve leitura, uma rápida análise, veremos que são datas que mais ou menos chegam a se aproximar. Nós falamos de 30 anos aqui, 25 anos aqui, 40 anos lá, mas, ou seja, na verdade estamos falando de algumas décadas, poucas décadas, do princípio do Espiritismo. Né? Então, assim, isso é importante porque marca o interesse de algumas pessoas, logo após o processo da consolidação da codificação, em estender aquelas atividades, no caso, para outras cidades, no nosso caso em especial, né, na cidade de Porto Alegre, onde estamos situados. Em 1894, em 13 de julho de 1894, vejam bem também, pouco tempo ali antes do 1900, nós temos a fundação da Sociedade Espírita Allan Kardec, que é um marco aqui na nossa cidade, praticamente é a casa, entre aspas, a casa máter do Espiritismo em nossa cidade. Pois bem, em 1894 é fundada por um grupo de espíritas,
interessadíssimos, né, nessa divulgação da nova revelação, já que as obras de Allan Kardec já haviam sido traduzidas para o português há aproximadamente 30 anos. Mas ainda esse trabalho de organização, de instituições, a fundação de casas, era um trabalho bastante complexo, com vários problemas, com vários obstáculos legais, relacionados a outros aspectos religiosos, que combatiam já, de uma certa forma, as novas ideias, mas que não afastou a fundação da Sociedade Espírita Allan Kardec em 1894. Pois bem, em 1918, então, 20 anos depois, nós temos um marco importante relacionado à Sociedade Legião Espírita. Em 1918, 19, nós temos um médico aqui da cidade, chamado João Alfredo de Azevedo, Dr. João Alfredo de Azevedo, que começa a observar no seio familiar um caso bastante interessante do que nós chamaríamos hoje, né, já há muito tempo, mas hoje em especial, já bastante consolidado, o conhecimento de um processo obsessivo na sua filha. Então, a sua filha começa a sofrer surtos, diferenciado dos surtos psicóticos, e ele era médico, né? E esses episódios tornam-se bastante costumeiros. E a medicina tradicional, a qual ele mesmo exercia, não era capaz, pelo menos naqueles momentos, ou naquela fase, de contornar. Pois bem, o Dr. João Alfredo de Azevedo, isso, de novo, em 1918, 1919, pouco tempo depois da fundação da Sociedade Espírita Allan Kardec, procura a instituição, né, mantém contato com os seus fundadores, que eram todos pessoas de grande projeção social na nossa cidade. O Espiritismo, me permitam esse pequeno parênteses, às vezes era considerado, até hoje, eventualmente, de forma equivocada, era considerado e é considerado uma doutrina elitista. Mas não se trata de elitismo. O processo de instauração, de implantação da doutrina pós-Allan Kardec, pós-Paris, pós-França e outros países, é claro que deveria alcançar os leitores, as pessoas com maior nível cultural, até mesmo em função da literatura que consolidava aqueles conhecimentos. Mesmo antes da tradução das obras de Kardec do francês para o português, os livros em francês aportavam aqui no Brasil e, naturalmente, né, também aqui na cidade de Porto Alegre, e algumas pessoas, porque àquela época o francês era uma das línguas estudadas nas escolas, punham-se a estudá-lo. É claro que isso gera uma espécie de diferenciação do público, mas não pelo elitismo, mas por uma questão social que até hoje nós encontramos. Pois bem, esse caso do Dr. João Alfredo de Azevedo é levado então à Sociedade Allan Kardec e é tratado, né, dentro das técnicas próprias do processo desobsessivo, do passe, da água fluidificada, que nós já estamos familiarizados. A filha cura-se e o Dr. João Alfredo de Azevedo passa a integrar de corpo e alma àquela instituição. Sua filha permanece junto e desenvolve-se como uma médium bastante conhecida, que ficou bastante conhecida naquele período, auxiliando, inclusive, essa proliferação, nessa abertura do movimento espírita. Provavelmente, quase certamente, pouco tempo depois, Dr. João Alfredo de Azevedo passa a conhecer, em virtude, vamos dizer assim, do interesse, o Dr. Albino Portela Fagundes, também médico, que, se interessando pelos fenômenos paranormais, fenômenos mediúnicos, também se envolve naquela sociedade. Então, nós temos uma vinculação atávica com a Sociedade Allan Kardec, que forma a ideia ou a ideação desse espiritismo, das casas espíritas, seguindo uma orientação segura, e que viria mais tarde a ser reproduzida
na fundação da nossa Sociedade Legião Espírita. Vejam bem, nesta época, por volta de 1924, né, ainda nós tínhamos dois grandes expoentes do Espiritismo encarnados. Porque nós falamos, Allan Kardec desencarnou em 1869. Puxa, pena que nós não o conhecíamos, né? Nós não o conhecemos, os fundadores, né? Principalmente. E outros expoentes, o Espiritismo, esses vultos do passado, mas não, em 1924, a década em que nós vamos perceber, em que nós vamos ter a fundação da Sociedade Legião Espírita, nós temos ainda dois dos grandes vultos do Espiritismo encarnados: Leon Denis, o filósofo do Espiritismo, e Camille Flammarion, o astrônomo, o cientista do Espiritismo. Então parece que esta onda, porque ambos eram literalmente profundamente ligados a Allan Kardec, né? Foram eles que auxiliaram a extensão da doutrina espírita. Então essa onda psíquica, se assim podemos chamar, ainda estava presente com a encarnação desses dois vultos, né? Então nós estávamos numa época de profundas transformações no sentido da implementação da doutrina em outros tantos lugares, né? Na extensão dos centros espíritas, e vivenciamos isso de uma certa forma, os nossos fundadores vivenciaram mais proximamente. Pois bem, o Dr. João Alfredo de Azevedo passa a administrar a direção doutrinária da então Sociedade Espírita Allan Kardec. Sim, ele foi diretor doutrinário, diretor mediúnico daquela sociedade durante vários anos. E começou a crescer em público, né? Frequentadores, as notícias se espalham, a instituição era sólida, bem localizada na área aqui central de Porto Alegre, então avulta-se, né, o número de pessoas que passam a procurar aquela instituição que estava naquela época em um local relativamente pequeno para esta acomodação. Pois bem, esse afluxo de pessoas, o interesse pela doutrina, os excelentes trabalhos ali realizados, começaram a fazer com que o Dr. João Alfredo de Azevedo, Dr. Albino Portela Fagundes e o Dr. Oswaldo Vieira da Silva, coincidentemente 3 médicos, começassem a repensar as atividades, se elas não deveriam ser estendidas de uma forma diferenciada. Pois bem, ocorre que, paralelamente a isso, um espírito em especial, que se intitulava Gabriel, apenas Gabriel, começou a enviar mensagens naquela instituição. Naquela época, dentre os vários médiuns que atuavam, um em especial era completamente sonambúlico, ou seja, ele fazia o transe, a inconsciência era total, né? E os espíritos falavam através dele, que é uma das formas de mediunidade, a mediunidade sonambúlica. Pois esse espírito, Gabriel, começou a trazer orientações para este pequeno grupo de espíritas, para que eles pensassem em aceitar o encargo da fundação de uma nova instituição na cidade. Por quê? Porque o espiritismo precisava expandir-se. Eu queria dizer, fazer uma rápida rememoração, que Viana de Carvalho, o grande tribuno que durante anos se comunicou através de Divaldo Pereira Franco, já havia visitado Porto Alegre dentro das suas atividades como militar, e buscava estimular exatamente a criação de novos núcleos. Mas as pessoas queriam ter uma orientação, uma base, uma segurança. Então, a partir desta semeadura, é que os nossos doutores Albino Portela Fagundes, João Alfredo de Azevedo, Oswaldo Vieira da Silva, estimulados pelo espírito Gabriel, resolveram: vamos fundar uma nova casa. Vamos levar o conhecimento que aurimos aqui na Sociedade Allan Kardec, o trabalho mediúnico, né, que já estava consolidado, ele já tinha uma prática da mediunidade, o Dr. João Alfredo já era dirigente, doutrinador, etc. e tal, e assim o fizeram. Pois bem, o fizeram na data de 24 de junho de 1925.
Ah, mas foi fácil, foi só entrar numa outra casa e fundar. Não, extremamente complicado. Os recursos àquela época, embora todos fossem médicos, eram completamente diferentes do momento atual. Eram recursos pequenos. Então não havia sede para ser utilizada, não se poderia adquirir uma casa, né? Então o que aconteceu? O Dr. João Alfredo Azevedo disse: eu tenho um pequeno consultório na Cidade Baixa e eu vou ceder naturalmente a parte dos fundos. Imagine, para o início das reuniões. E assim foi feito. Então, em 24 de junho de 1925, foi fundada a Sociedade Legião Espírita, nos fundos do consultório do Dr. João Alfredo Azevedo. E já diria o Dr. Portela, anos depois, aqui nesta casa, comentando esse pequeno fato, que nem cadeiras existiam. Quer dizer, a Legião foi fundada em uma sala, vamos fazer uma oração, vamos nos reunir, e assim nós nascemos. E nascemos ainda sob um patrocínio especial. O Dr. Albino Portela Fagundes tinha um irmão, que era chamado Mário Portela Fagundes, o Tenente Mário Portela Fagundes, que era um idealista militar também, né, uma pessoa altamente intelectualizada, e que, em conversação com o Albino, eventualmente, né, porque o Mário estava sempre em um estado ou no outro, em função da atividade militar, referia a ele: olha, irmão, eu acho muito interessante essa doutrina, acho muito incrível isso tudo, gostaria de ter mais tempo para me dedicar, mas em função das minhas atividades, em função do meu posto, em função, né, de toda a questão que envolvia politicamente o país naquela época, né, ele disse: eu não posso. Mas, né, ele dava todo o apoio para que Albino fundasse. Só que o Tenente Portela, o Mário Portela Fagundes, envolveu-se na Coluna Prestes, o episódio que todos nós mais ou menos conhecemos, né, que foi a chamada Revolução Tenentista, que buscava àquela época, segundo as concepções, né, do movimento, e aqui eu estou fazendo uma análise neutra da história, buscava algumas alterações no país que, segundo eles, não se encontrava ainda perfeitamente afinizado. Infelizmente, isso levou a algumas batalhas, vamos chamar assim, né, e que culminou com a morte do Tenente Portela numa dessas batalhas, numa dessas situações. Ele desencarna em 1924. Janeiro de 1925. Em junho de 1925, 6 meses depois, pouco mais, durante a fundação da Sociedade Legião Espírita, Mário se manifesta mediunicamente, se intitulando, dizendo que dali por diante ele iria patrocinar, né, o patrocínio espiritual da nossa causa. Então nós temos uma história muito interessante. Todas as casas têm essas histórias que devem ser buscadas, né, através de um mergulho profundo para esse resgate. Mas a nossa casa nos traz todos esses aspectos humanos, né, voltados à disseminação da cultura, do conhecimento espírita, esse idealismo que veio a marcar e marca até hoje as nossas atividades mais de 100 anos depois. Então, o Espiritismo na década de 20, de novo só para tentar situar, não foi um momento fácil. A Legião é fundada, muito bem, e aí o que fazemos? Estamos tranquilos? Caminhamos tranquilamente, sem problemas? Não. Nesta década especial, e eu fiz uma pequena anotação aqui, existiam vários focos de repressão da nova doutrina. Um dos focos é o foco médico-psiquiátrico. Porque as associações médicas, àquela época, julgavam e afirmavam literalmente que mediunidade seria sinônimo de patologia mental. Até hoje a gente sofre com isso, os espíritas, né? Ah, tu é espírita, então tu vai naqueles negócios, né? Acontece aquelas coisas e começa a nos olhar, tentando ver onde está o nosso problema.
Até hoje, imagine na década de 20. Então, nós tínhamos o processo persecutório da área médico-psiquiátrica, né? Tínhamos também uma perseguição do poder estadual, do poder estatal, em virtude do Código Penal de 1890, que reprimia todas as práticas intituladas de curandeirismo. Então, qualquer aguinha, qualquer gesticulação era considerado curandeirismo. Até porque as pessoas, desde sempre, não é de agora, desde sempre, infelizmente, porque é um equívoco, buscavam desprezar a medicina tradicional e voltar-se à chamada medicina espiritual ou intervenção espiritual, o que não é aconselhável, nunca será aconselhável e não deve ser jamais, né, tomado corpo nesse sentido. Então nós tínhamos a perseguição médica à época, em virtude da questão psicológica, a questão do poder do Estado, o código fechava instituições. O espiritismo era confundido com outras doutrinas espiritualistas e os templos muitas vezes eram abordados pela polícia, né, e fechados. Código Penal de 1890. E ainda tínhamos mais a perseguição da igreja, que não queria que esta nova doutrina, entre aspas, né, associada à manifestação demoníaca, porque os mortos estão falando, os mortos estão se manifestando. Então nós tínhamos forças completamente contrárias ao bom andamento da fundação de uma nova instituição. Vejam que beleza hoje, né, se compararmos, né? Nós estamos aqui, entramos na casa, uma beleza, fantástico. Então, às vezes nós dizemos, mas é complicado vir à casa espírita, né? Mas é difícil. Imaginem lá na década de 20. Imaginem sem condições. Imaginem com olheiros, muitas vezes, esperando para anotar o nome. Fulano entrou. Beltrana entrou. E depois isso se propagar, né? Como normalmente as notícias se propagam. Mas mesmo assim, nós continuamos. Com detalhe, nós passamos décadas sem ter uma sede própria. De novo, olhem só o problema. Como que nós mantemos uma instituição sem uma sede própria? A casa espírita é o local para onde nós acorremos. Né? Aonde é que é a casa? É lá. Então vamos lá. Nos filiamos. Então vamos continuar. Vamos desenvolver a instituição. Vamos apostar na instituição. Vamos fazer com que ela cresça materialmente. Vamos apostar. Vamos investir na instituição. E se nós não temos uma instituição? E a Legião Espírita não possuía nenhum terreno, nenhuma casa. Então, durante várias décadas, pelo que eu saiba, através de pesquisas, pelo menos 4 a 5 lugares diferentes, né, no mínimo por baixo, foram sede da nossa sociedade Legião Espírita. Então, olhem os desafios que foram enfrentados para que hoje nós pudéssemos estar aqui na casa, situada na Vicente da Fontoura, 1212, nesse salão abençoado, com toda a estrutura que nós temos. Vejam a caminhada que foi empreendida. Pois bem, Dr. João Alfredo de Azevedo desencarna cedo, 1939. Então, a nossa casa, a partir daí, foi praticamente conduzida pelo Dr. Albino Portela Fagundes, que é a referência que normalmente nós temos aqui na instituição. O Dr. Portela, porque ele assume a partir de lá com a desencarnação do Dr. Azevedo. Antes, eu gostaria de deixar registrado ainda, uma breve rememoração, a participação desses dois grandes legionários e do Dr. Oswaldo Vieira da Silva, mas mais especificamente dos dois primeiros, na construção do Hospital Espírita. Sim, o Hospital Espírita nasce aqui, onde hoje, fechado, está o Hospital Petrópolis, ali, Lucas de Oliveira com Protásio Alves. Ali foi construído o primeiro Hospital Espírita da cidade.
João Alfredo de Azevedo integrou a primeira direção como segundo tesoureiro. Dr. Albino Portela Fagundes se oferece para ser um dos gestores da área clínica, né? É instalado consultório, enfim, todo um processo relacionado à fundação do Hospital Espírita, que, como todos nós sabemos, associa, né, a atividade clínica à atividade espiritual, também tem um pedacinho dos fundadores da nossa casa. Eu diria até um grande pedaço. Porque o próprio discurso de inauguração do lançamento da pedra fundamental do Hospital Espírita foi proferido por quem? Dr. João Alfredo de Azevedo. Então nós temos uma responsabilidade enorme. E nós falamos de instituições que são reconhecidas não apenas no nosso estado, como o Hospital Espírita, que depois transfere a sua estrutura para o bairro Teresópolis, né? Mas a reconhecimento nacional e até mesmo internacional. Ah, mas isso é motivo de orgulho? Sim, é motivo de orgulho. Ah, mas o espírita não pode ser orgulhoso. O espírita é e deve ser orgulhoso destas construções, desses empreendimentos, destas propostas, destas atuações que transformaram e transformam o movimento espírita em realmente um motor que impulsiona a nossa doutrina no seu processo evolutivo. Então, o Dr. Albino Portela Fagundes assume, após a morte do Dr. João Alfredo de Azevedo, a direção espiritual permanente da nossa casa, até a sua desencarnação no final da década de 70. Nós temos a sua condução levando a nossa casa, fundamentalmente, a dois grandes tipos de atividades, que é o que marca a nossa instituição, né? O socorro aos sofredores, notadamente aos espíritos perturbados, nas entidades perturbadas do astral, infelizmente do astral inferior, muitas vezes, né? Ou seja, apaziguar o sofrimento, diminuir as suas dores e levando a instituição ao estudo. Então nós temos esse grande desdobramento da missão da Sociedade Legião Espírita. Talvez não seja uma casa de grande frequência, né? Porque na casa A, ou na casa B, ou na casa C, nós temos 200 pessoas, 150, 300, 500, não importa. Que bom que nós pudéssemos atender 500, ou 300, ou 200, mas que cada um faça a sua parte. Mas da melhor forma possível. Este é o diferencial das boas instituições, das instituições que prezam pelo verdadeiro desenvolvimento da doutrina espírita. Qualidade, qualificação, levar a todos os interessados em conhecer os seus princípios, em conhecer os seus fundamentos, a ter a melhor orientação, sem uma vinculação obrigatória, mas uma vinculação emocional. Que bom que as pessoas vêm à casa e se associam, pagam mensalidade, afinal de contas nós temos uma estrutura para manter, colaboram com a aquisição disso ou daquilo, nas promoções internas, mas não é este o objetivo final. Embora precisemos da luz, do ar-condicionado, da água, da estrutura, o objetivo é passar Kardec da melhor forma. E não porque estamos em um patamar, em um nível superior, mas porque recebemos estas lições há 100 anos. E quantas casas chegam ao centenário? Quantas instituições conseguem superar todos esses problemas já citados e todas as demais adversidades que nós encontramos, né, a cada tempo? Até porque assim como nós, pessoas, seres humanos, temos as nossas provas e expiações para o crescimento, as instituições como seres coletivos também as têm. Então, a nossa abordagem final, dentro do tempo que já se esvai, é o orgulho de pertencermos a uma instituição que tem todo esse pedigree, literalmente. Mas um pedigree que nos traz responsabilidades.
né? Responsabilidades com o início do movimento espírita aqui gaúcho, né? Com todos esses problemas intermediários que ocorreram e que nós conseguimos superar, e hoje nos coloca em uma posição bastante confortável, eu diria, né? Bastante confortável. Temos a nossa sede própria, fruto de um trabalho bastante intenso na década de 60. Por sinal, só conseguimos a sede própria a partir do ano de 1961, portanto, há 60 anos atrás, a partir da colaboração da dona Fabíola e do Mário Pérez. E de lá para cá, aqui estamos, né, na 1212 da Vicente da Fontoura, buscando levar o nosso trabalho adiante. Sempre lembrando daqueles grandes legionários que passaram aqui por nós, que nos antecederam, que foram companheiros de atividades e que hoje estão no plano espiritual. Hoje, provavelmente, certamente estão aqui vários conosco. Lembrando especialmente, né, da dona Leocádia Bernardes, que durante décadas se dedicou ao atendimento fraterno, à orientação aos necessitados, à mediunidade. Lembrando do Pedro Fagundes Azevedo, um companheiro de quase 50 anos, né, também ativo defensor da nossa casa, do atendimento fraterno, uma pessoa sempre que procurou levar a casa ao máximo da sua potencialidade, e tantos outros que eu não posso nem citar porque eu vou esquecer nomes, né? Porque são décadas, particularmente, né, no meu caso, décadas de conhecimento com pessoas que abrilhantaram essa sociedade, que deram seu sangue, né, que colaboraram ativamente para deixar a nossa casa no status atual. E complementamos, então, essa nossa breve referência com a frase, né, que o Espírito Gabriel, que foi colocado agora, aquele lá que fundou a nossa casa, nos deixou em uma mensagem que se encontra numa das nossas obras aqui publicadas, a mensagem que ele nos trouxe depois mediunicamente. Ele falava em determinado momento: iniciamos com Kardec, crescemos com Kardec e prosseguimos com Kardec. E esta é a nossa missão verdadeiramente proposta, né, e aceita por todos nós, e que o nosso benfeitor espiritual Gabriel nos legou através desta mensagem. E amanhã, dia 24, que é o dia da fundação mesmo de nossa casa, né, será enviada por WhatsApp, né, pela rede social, a mensagem que também nós recebemos na última semana do Dr. Albino Portela Fagundes, alusiva ao aniversário, né, onde coloca-nos exatamente o tema do nosso encontro à noite de hoje, né, um elo nesta corrente. A Legião Espírita é uma grande corrente, é uma corrente que se forma, uma corrente que se estende, mas uma corrente que precisa de cada um de nós como um destes elos, né? Elo de permanência, elo de dedicação, elo de afinidade, elo de entendimento, elo de reunião. Então, que nós possamos ser realmente estes elos firmes, fortes, porque os ventos virão, né? Os ventos fortes, as tempestades sempre estarão chegando, né, a fim de testar, de uma certa forma, a nossa resiliência, nosso entendimento e a nossa dedicação. Vamos passar para o passe, então.